Oi, terceiro ano. Esse é o vídeo da aula de Geografia, em que eu vou explicar as páginas 110 a 113, tá? De Geografia. Então, nós começamos aqui na página 110, continuando o assunto sobre mapas, né? Representações, vários tipos de representações que nós temos. E aqui na página 110 do livro de Geografia, fala que dependendo da escala que é utilizada, é possível mostrar determinada parte do espaço geográfico. E aqui está pedindo para a gente observar o mapa, tá? Os dois mapas que estão aí, para ver o tamanho do espaço que eles representam. Aqui nós temos o mapa A, Pernambuco, município, e aí mostra, né? O mapa aí mostra o Pernambuco, mostra com quem ele faz divisa, com a Bahia, com Alagoas, com Sergipe, né? E a capital do estado, bem pequenininho, que tá aqui de laranja. E aqui ao lado nós temos no mapa B o planisfério dos continentes, né? Todos os continentes, América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártica, né? Antártida, todos os continentes. E aqui tem duas perguntas. Entre os dois mapas, qual deles representa uma área maior? Apesar deles terem o mesmo tamanho, o desenho ter o mesmo tamanho, eles representam espaços totalmente diferentes. O desenho é do mesmo tamanho, porém a área representada é muito diferente. Um representa Pernambuco, o outro representa todos os continentes. Então você vai escrever aqui, é o mapa A, é o mapa B, é Pernambuco, ou são o planisfério aqui dos continentes? Qual deles é maior? Em qual deles há mais detalhes sobre Pernambuco? Olha a pergunta aqui diferente. Apesar de um ser maior, o outro tem mais detalhes sobre Pernambuco. Então, você vai colocar A ou B, ou você escreve o nome, tá? Bem tranquilo aí. Na página 111, a gente começa a estudar sobre orientação. A gente vai ver sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais, né? Quais são os pontos? Norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais. E aqui nós temos a Rosa dos Ventos. Você já deve ter visto esse desenho em vários mapas, geralmente embaixo. No cantinho do mapa tem a Rosa dos Ventos, mostrando a direção. Aonde que fica o norte? Tem o N, a setinha apontando para o norte, né? Na direção oposta nós temos o sul, o leste e o oeste. Esses são os pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste, oeste, são os pontos cardeais. E existem maneiras simples de saber as direções em qualquer lugar em que você esteja. Por exemplo, o Sol pode ser uma referência, tá? Pelo movimento que ele faz. O Sol nasce na direção leste. Aqui, tem o desenho no livro mostrando o Sol sempre nasce na direção leste e ele vai se pôr, ao longo do dia ele vai se movimentar e ele vai se pôr aqui do outro lado, tá? Na direção oeste, que é o contrário. Ele se põe aqui e aqui tem o pôr do sol, que a gente chama, né? Então, com a mão direita você aponta para o leste, onde o Sol nasce. A outra mão vai ficar para o oeste. À frente do seu corpo vai ser o norte e atrás vai ser o sul. Essa é a maneira mais fácil de descobrir as direções. Com a mão direita para o leste, a frente vai ser a norte, a esquerda vai apontar para o oeste e as suas costas vai estar em direção ao sul. Tá? Essa é a parte mais fácil da gente achar os pontos cardeais. Mas além dos pontos cardeais, nós também temos os pontos colaterais. Exatamente. Que são os pontos que nós temos entre os cardeais. Por exemplo, entre o norte e o leste, eu tenho um ponto chamado colateral, que aqui é o nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste.
entre o sul e o oeste, eu tenho sudoeste. E entre o oeste e o norte, eu tenho noroeste. Esses são chamados, os que estão de rosa, são os pontos cardeais. Os que estão de azul são os pontos colaterais. Com o tempo, vocês vão aprendendo e vão gravando aí a diferença, tá? E aí tem a sigla, né? Todos eles têm uma sigla. No próprio desenho já mostra a sigla, ó. Quando tem só o S é o sul, quando tem SE é o sudeste, quando tem só o L é o leste, quando tem o NE é o nordeste, quando tem o NO é o noroeste. Tá vendo? Todos eles têm uma sigla e do lado está o nome para ficar mais fácil a identificação. Aqui embaixo, na página 112, tem uma atividade para você completar umas frases, para você completar. A direção, pontinho, 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 fica entre as direções norte e oeste. Então, você vai procurar lá na Rosa dos Ventos, entre norte e oeste. O norte está aqui, o oeste está aqui. Então você, entre essas duas, você achou essa daqui. Então, entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Então, você vai vir aqui embaixo e vai completar a direção noroeste, fica entre as direções norte e oeste. Norte e oeste, no meio está noroeste. Você vai escrever noroeste aqui. A direção sudeste se localiza entre as direções. Então, primeiro eu tenho que achar o sudeste. Achei sudeste. Então, o sudeste está entre dois pontos. Esses dois pontos que eu vou colocar aqui. Esse e esse. Então, você vai escrever aqui, entre dois pontos. A direção, pontinho, 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 fica entre as direções norte e leste. Então, entre norte e leste, eu tenho esse daqui. E aí, você vai completando aqui as frases, tá? Bem simples, é só você observar a Rosa dos Ventos para responder. Na página 113, vem falando algo muito legal, que é a bússola. Ao longo da história, o conhecimento dos pontos cardeais foi fundamental para que as pessoas conseguissem percorrer grandes distâncias e retornar ao seu lugar de origem. Para isso, precisava observar o local onde o sol nasce e o sol se põe, saber a posição da lua, das estrelas, mas em certas ocasiões, principalmente em dias de nuvens, né? Às vezes não dava para visualizar os astros com facilidade. Então, para solucionar esse problema, os seres humanos desenvolveram a bússola. A bússola surgiu na China, tá? E desempenhou um papel fundamental nas navegações. Com a bússola, os navegadores sentiam-se mais seguros, pois sabiam a rota a seguir. Antigamente não tinha GPS, não tinha Google Maps, então era com bússola, tá, queridos? Hoje em dia nós temos o GPS, o Google Maps, que é muito mais fácil, que é uma atualização da bússola, nós podemos dizer. Tá? Na China se descobriu, em data não determinada, que toda agulha magnética gira livremente, assinalando sempre o eixo norte-sul. Então, em meados do século XIII, tornou-se célebre pelo relato de uma viagem, tá? Entre Trípoli e Alexandria. O livro Tesouro do Comerciante ali descrevia como, numa noite sem estrelas, o comandante de um navio se valeu de uma agulha magnética para marcar a rota. As trocas comerciais aplicaram o conhecimento até os confins do Índico. Tá? A bússola se tornou, assim, importantíssima nas grandes navegações e no desenvolvimento. Existem vários tipos de bússola. Hoje em dia tem bússola que vem em chaveiro, tem bússolas que ficam na ponta de um canivete, que é um tipo de faca, tem bússolas grandes, bonitas, bússolas que vêm com espelho e tudo mais. Mas a função da bússola ainda continua sendo a mesma, orientação. A bússola foi um instrumento criado para orientação, para ajudar a facilitar a orientação. Esse daqui é um exemplo de uma bússola e um relógio solar portáteis, tá? Do século XV. Olha quanto tempo, tá? Do Museu Naval de Madrid. É um exemplo. E nós vamos continuar estudando sobre a bússola e sobre outras coisas na próxima aula de geografia, que vai ser uma live.
Então, na próxima aula de geografia, eu vou trazer a minha bússola que eu tenho uma bússola, exatamente, que eu uso nos meus acampamentos, e vou trazer para mostrar a vocês um pouquinho, tá? E a gente vai continuar esse assunto. Então, da página 110 até a página 113, vocês vão ler e responder essas atividades. É essa atividade e essas duas perguntas aqui. Combinado, então, terceiro ano?